Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. Mais uma vez estou com vocês, o irmão Gutenberg, para aprendermos mais um pouco das Escrituras Sagradas. E hoje eu quero falar de um assunto importante, mas antes eu quero ler um versículo para fixarmos aqui a nossa reflexão. Na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Muito bem, eu quero falar aqui da origem do pecado. O pecado teve origem. A origem do pecado não foi na terra, foi no céu. A batalha primeiro começou entre anjos, e depois dessa batalha Satanás foi empurrado para a terra, e depois ele foi lutar contra os seres humanos. Mas de onde se origina o pecado? O pecado vem de quem? Do diabo. Eu já fiz um vídeo mostrando que pecado é incredulidade. Beber, fumar, se prostituir, isso são tudo atributos do pecado. Por as pessoas não crer em Jesus, na sua palavra, eles praticam os atributos do pecado. Leva as pessoas a praticarem estas coisas. Então, onde tem origem o pecado? O pecado tem origem em quem? No diabo. Preste somente atenção que isto vai nos fazer vencer muitas coisas, esta reflexão. Agora, quando eu cometo um pecado, e eu confesso esse pecado cometido para Deus, o que é que acontece comigo com relação a Deus? Esses meus pecados são lançados no sangue e eles são desfeitos. Quer dizer, nunca mais existirão para Deus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ele funciona como o alvejante. É como a gota de tinta quando cai no cloro. Se você lançar uma gota de tinta preta no cloro, você nunca mais encontrará aquela tinta. O cloro é o sangue de Cristo. A tinta é o meu pecado. Quando eu confesso o meu pecado e lanço ele no sangue de Cristo, nunca mais ele será encontrado por Deus. Para Deus, o que aí acontece? Ele é lançado no mar do esquecimento. Quando eu cometo o pecado que confesso para Deus, esses pecados serão esquecidos. Não existirá ele mais para Deus. Mas com relação a Satanás, esse pecado que eu cometi volta para o local de onde veio a sua origem até o dia do juízo. Veja só, o pecado tem origem no diabo. Então o pecado vem para o homem, com a origem quem? No diabo. Aí esse homem confessa esse pecado a Deus. O que acontece com esse pecado? É lançado no mar do esquecimento. Nunca mais existirá. Mas este pecado voltará para o dono original dele, que é Satanás, e ficará com ele até o dia do juízo. O que o pecado causa? O pecado causa a morte, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa que o pecado nos dá é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja, então, se a recompensa do pecado é a morte, e morte é separação nos dois sentidos. Separa-se do seu ente querido aqui no físico, e sua alma se separará de Deus. Morte é separação. Aí o que acontece? A origem do pecado vem do diabo, pecado traz morte,
E a morte é lançada para onde? Para o lago de fogo e de enxofre. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo de enxofre. Então o que é que eu aconselho você? Quando Satanás, que é a origem do pecado, vem dele, porque a Bíblia diz que o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quando o diabo trouxer um pecado até você, corra para Jesus Cristo, confesse o seu pecado a Deus. O que é que Deus faz com o seu pecado? Lança no mar do esquecimento, ele é desfeito e retorna esse pecado de volta a Satanás, que foi de onde ele veio. Tudo tem que retornar para a sua origem. O que é que acontece? O salário do pecado é a morte, e a morte e o inferno lançado no lago de fogo. O lago de fogo foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, Satanás origina o pecado, do pecado vem a morte, e a morte vem para o lago de fogo. Então, meu amado irmão, quando cometeres um erro, corre para Deus, porque aquilo é desfeito. E você diz para Satanás: toma, Satanás, esse pecado para ti, toma isso para ti, porque isto vai retornar para o local de origem. Deus te abençoe.